Chega até você mais um programa Somos a BTU, uma parceria entre a TV Unesp e a Associação Brasileira de Televisão Universitária. Temos aqui conosco hoje o professor Carlos Alberto Xavier, da Zumbi dos Palmares, uma universidade nova, né, que tem muito importante, tem muito a contribuir para a nossa comunicação pública e também a programação da nossa ABTU Play. Xavier, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço o convite aí e vamos lá, né? É isso aí. Xavier, a gente começa um programa, como sempre, falando um pouquinho do gestor que está à frente aí da TV, né, da emissora que a gente está participando do programa. Conta um pouquinho, então, da sua história, como que a sua história, o Xavier, encontrou a história da TV Zumbi. Bom, vou começar falando da minha profissão mais de origem, que é diretor de comerciais. Mais diretor de comerciais, diretor de programas. Então, houve lá atrás, quando eu dirigia comerciais numa produtora que não tem mais, não existe mais a produtora, que é da TV Bandeirantes, eu fui procurado por algumas pessoas, né? E me falaram, olha, precisamos fazer um institucional para Afrobras. A Afrobras era, na época, como é que eu diria? A associação que criou a Universidade Zumbi dos Palmares, que até então não existia. Existia o desejo deles de fazerem cursinho pré-vestibular, mas aí acabou não dando certo, aí conseguiram fazer o quê? Articulações com algumas empresas para dar bolsa de estudos para essas, né? E aí eles conseguiram 1.000 e poucos alunos. Ao invés de fazer o cursinho, colocar, né, esses jovens, né, em universidades, através de bolsa de empresas particulares. Bom, aí eu estou lá e um amigo meu de infância, ele agora está aposentado, ele era da bombeiro, ele era da Polícia Militar. E ele me falou, olha, faz um tempo que a gente não se encontrava, ele falou o seguinte, Xavier, eu estou aqui participando de um grupo chamado Afrobras. Eu falei, que legal, o que é? Uma associação, né, que quer trabalhar o recorte racial e tal. Eu falei, que bacana. Então, só que não tem dinheiro e eles queriam fazer um vídeo institucional. Eu falei, tudo bem. E como é que é? Então, precisava criar um texto, mas eles têm um pouco de conhecimento com a parte artística, com alguns artistas e tal. Eu falei, então, legal. Aí me reuni com eles, na época eram 20, né, pessoas, mais 22 pessoas, de mais diversas áreas, né, conhecimento, e aí falei, olha, então, vamos fazer. E aí a produtora que eu trabalhava, que era da TV Bandeirantes, chamada Estúdio B, né, que fazia varejo e outros comerciais, eu consegui falar na direção, falei, olha, é o seguinte, estou ajudando uma ONG, e é isso, vou precisar do estúdio. Falei, então vou te arrumar um estúdio, só não tem o operador de câmera. Mas a gente te oferece estúdio, iluminação e tal, e não tem produção. É o estúdio seu, tá bom. Bom, eu sei que no dia apareceu um operador de câmera que era da Rede Globo, né, com a própria câmera da Rede Globo, com uma ENG da Rede Globo. E aí apareceu um iluminador também, que eu acho também era da Globo, com um assistente. Produção, eles se viraram e arrumaram. Fizemos uma história lá e, de repente, aparece Jair Rodrigues, netinho de Paula, Jairzinho, filho do Jair Rodrigues. Aí o que aconteceu? Vários artistas. E aí nós fizemos essa campanha. Foram 5 peças e eles conseguiram colocar em várias TVs gratuitamente. Aí, nessa história toda, me chamaram para fazer mais um. Então, ajuda a gente mais um, e foi indo. Né? Sempre sem dinheiro, né? Sem dinheiro? Bom, quando foi em 2000, se não me engano, 2000, eles fizeram um evento chamado Troféu Raça Negra. Foi o primeiro evento, no municipal. E nesse municipal, o que me pediram? Olha, seria legal se a gente conseguisse gravar tudo isso, né? Que é o primeiro evento, nunca existiu algo igual, né? Tapete vermelho, todo mundo, né, de black tie e tal. Aí tá bom. E é um troféu da comunidade negra, a gente quer que seja da comunidade negra e tal. Legal. Tanto é que o troféu é preto, né? Era preto o troféu. E tinha tudo a ver, não era o dourado, agora tem o dourado para outras categorias lá. Bom, o fato é que eu consegui uma unidade, você acredita? Eu consegui, Francisco, uma unidade móvel. Nossa, naquela época, hein? Uma unidade móvel, que na época tinha 5 câmeras, e aí conseguiram arrumar um telão, como foi no Teatro Municipal, na frente do MASP, colocaram um telão enorme. Então tinha não sei quantas mil pessoas lá fora.
e só não foi transmitido ao vivo. E aí teve um boom muito grande na imprensa. Como eu conheci o Amaury Júnior, aí falou, dá para fazer lá, cobrir com flash e tal. Então, tudo foi indo. Então, foi indo. Bom, chegou uma época em que eu comecei a ficar mais próximo deles. Certo. Cada vez mais próximo, porque sempre tinha um evento. E nessa de evento, eu fazia um vídeo institucional, uma chamadinha, eles tinham contato com a Rede Globo na época, era mais forte ainda, não existia essa coisa da internet, da loucura da internet. Então, nas redes sociais, e aí foi a minha história. Quando montaram a universidade, que é a faculdade, e me chamaram, estamos, assim, do nada, nós estamos indo para Brasília e nós vamos conseguir. Quer ir com a gente? Aí fomos em quatro pessoas, o reitor, mais 2 pessoas, e aí nós fomos para lá, conseguimos, né? Eles conseguiram, nós estávamos juntos, e aí começou a história. E nessa história, aí eu comecei a me apaixonar mais. Até então eu não tinha a dimensão do que era tudo aquilo. E aí comecei a ficar mais próximo, e nessa de ficar mais próximo, eu conseguia sempre uma câmerazinha, porque não tinha dinheiro, não tinha equipe e tal, aí eu mesmo gravava. Eu falava, quer saber uma coisa? Eu vou ajudar, então eu mesmo gravava, fazia reportagens, editava, e sabe como é que é, sabe bem. E aí, de repente, vamos para o vestibular. Quando chega no vestibular, eu falei, não, temos que registrar isso daí. E aí eu peguei uma câmera, na época, uma mini PD, né? Uma PD 70, 150, sei lá. E aí eu peguei essa câmera e falei, tá tudo bem. E gravei. Que era um antigo prédio, foi o primeiro prédio deles lá. Foi um sucesso ao vestibular, uma faculdade que ninguém conhecia, que na época tinha aquela discussão do vai ter 20% de cota? Não vai ter 20% de cota? Então era uma discussão forte. E foi interessante porque nós entramos com um slogan, que era assim, aqui é 50% de cota. Isso era que ano, Xavier? Nós estamos falando, a formatura foi quando... isso foi em 2004, né? O primeiro vestibular foi em 2004? 2004. Acho que é isso, em 2004. 2004, se não me engano, no meio do ano. Isso foi muito marcante. E aí, o que eu fiz? Eu acabei gravando alguns alunos, que depois se tornaram alunos, né? Tive até uma sorte nisso aí, porque alguns não conseguiram passar no vestibular, né? E aí eu entrevistei depois e comecei a fazer um monte de material para, sei lá, um dia pode ser que vire um documentário. Bom, nessa história, fui me apaixonando cada vez mais pelo projeto e vira e mexe, eu estava indo para lá para fazer alguma coisa, no caso, na minha área mesmo, né, que era vídeos, depois muitos eventos também, que eu dirijo eventos, né? Então faço direção, produção de eventos, tal, e peças publicitárias ou institucionais. E aí, essa é a minha história, eu sintetizei, tá? Sim, claro. Com certeza, não dá para contar tudo mesmo num programa de meia hora, 40 minutos. A nossa história, principalmente essa, que é muito característica nossa, né? Sempre fazer muita coisa com pouco dinheiro, com pouco recurso, mas sempre fazendo bastante coisa. Xavier, mas nessa época que você estava fazendo esses vídeos, esse trabalho, ainda não existia a TV Zumbi, né? A TV Zumbi, ela começa quando? Operar com esse nome mesmo de TV Zumbi dos Palmares. Ela começa em 2010, 2011. A internet, o YouTube veio nessa época, né? O YouTube começa em 2005, né? Mas que ele se abre mesmo para a gente, assim, né? Em 2010, 2012, né? Exato. Aí foi, se não me engano, 2010 mesmo. 2010 a gente já me chamaram lá para, de novo, né? Para, estamos aqui, montamos a história do YouTube, ajuda a gente. E no começo era só mais para registrar algumas coisas e o troféu Raça Negra. Certo. Que até então já era até transmitido ao vivo pela Globo e às vezes, né, por outra emissora. Muito bom. Bom, já que a gente está falando um pouco sobre a TV Zumbi dos Palmares, o Xavier mandou um pequeno vídeo para a gente poder conhecer um pouco mais da estrutura e da programação da TV Zumbi dos Palmares. Vamos conferir. A TV Zumbi dos Palmares, inaugurada em 2010, é uma emissora universitária educativa e informativa, dedicada a abordar temas relevantes para a sociedade. Seu papel é fundamental na divulgação de temas como racismo, desigualdade social e representatividade, fortalecendo o compromisso com uma sociedade mais justa e igualitária.
A TV Zumbi destaca-se na produção e transmissão de conteúdos que promovem a cultura afro-brasileira e a luta antirracista. Tudo isso com um propósito muito claro: contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e plural. Com uma programação diversificada, a TV Zumbi traz programas, ampliando o diálogo sobre inclusão e diversidade racial. Além disso, expande seu alcance através de múltiplas plataformas, como TV aberta, canal a cabo, Play TV, YouTube e redes sociais, garantindo que sua mensagem chegue a um público cada vez maior. A TV Zumbi também é responsável por divulgar as atividades da Universidade Zumbi dos Palmares, acompanhando eventos, palestras e debates que promovem o diálogo, a reflexão e o fortalecimento da luta por direitos e igualdade. TV Zumbi dos Palmares. Sem educação, não há liberdade. Xavier, fala um pouquinho para a gente. Então, a gente viu que vocês têm vários programas de entrevistas, né, que debatem temas importantes. Qual que é o foco de vocês? Lógico que a gente sabe que é a força aí, né, a ênfase é na questão racial, mas a temática principal dos programas que vocês fazem, a linha editorial de vocês, fala um pouquinho para a gente, conhecer mais um pouquinho do teor do editorial de vocês da TV Zumbi dos Palmares. Bom, depois de todo esse início, né, se descobriu que era um veículo muito forte, né, para a gente, principalmente para o lado acadêmico, dos alunos também, professores. E aí a TV começou a fazer mais coisas internas, né? E depois disso começou a abrir. Aí, vamos fazer programas. E o nosso primeiro programa foi o Negros em Foco. Uhum. Esse Negros em Foco era uma parceria, não tínhamos estudo, não tínhamos nada, era uma parceria com uma emissora católica, né, que nem é católica, na Rede Vida, né, mas que transmite muita coisa na igreja. E aí nós gravávamos no estúdio, né, de lá e transmitíamos na TV. Transmitíamos não, a gente gravava e depois era transmitido lá na TV, depois a gente pegava esse material e colocava na TV. Uhum. E aí começamos a fazer. Esse programa durou, tanto é que esse programa hoje está na TV Cultura também, né, tem uma parceria com a TV Cultura, com o reitor, né, José Vicente, e aí começamos a fazer vários programas na época, programas mais, eu diria, mais didáticos, mais para o nosso público ali, né, da universidade. Uhum. E aí começamos a abrir. Vamos fazer para isso, vamos fazer para aquilo, e começamos a fazer programas com debates, fazíamos também palestras, e por aí vai. E, de repente, a grade de programação, ela sempre muda, né? Porque tudo é colaborativo. Sim. É isso, né? Tudo é colaborativo ali, é bem interessante. Então, entra a gente entra profissionais, saem porque estão indo para outra, né? Para outra história, mas todo mundo acaba colaborando de uma certa forma quando a gente cria algum programa, e aí a gente escolhe, então quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer fazer esse programa, quer... Então, pessoas que nem são da área, colaboram, ajudam, apresentam, são, né, entrevistados sempre, é bem interessante. Uhum. E aí criamos programas para os jovens, né? Um dos programas que vai voltar agora, que é o programa Tô Dentro, qual é a história do Tô Dentro, porque o jovem entra numa empresa, antes de entrar, o que ele queria mesmo é estar lá dentro. Né? E quando entra, aquela história, você sabe, chega lá, agora sim, tô dentro, né? Uhum. Aí era um programa interessante, falava, né, da experiência dos que já estavam, né, entrando já no mercado de trabalho, ou aqueles que já estavam consolidados. Uhum. Aí fizemos também para as mulheres, né, que é o Elas Sim, que foi justamente na época do ele não, ela não, sabe, ele sim. Uhum. Aí criamos essas, né, Elas Sim. E aí é um programa de mulheres, né, com mulheres jovens, uhum, falando sobre o dia a dia, as coisas das mulheres. Criamos também o 50 Mais, né, 50 Mais Viver,
Uhum. E aí também tudo colaboração, tudo colaborativo. E aí, e tudo agora, né, feito online, né? Certo. E, por exemplo, esse 50 a mais é uma senhora que ela hoje deve ter uns 77, 78 anos. E ela que chama pessoas também acima de 50 anos, né, profissionais de várias áreas, para contar suas histórias também. É bem Fantástico. interessante, muito interessante. E sempre possível, sempre com recorte. Uhum. E trabalha muito com esse recorte, né? Que eles vamos chamar de empoderamento, pertencimento, lugar de fala, que agora está na moda, né? Lugar de fala. E outros programas. Então, vocês têm fixo mais ou menos quantos programas? Para a gente ter uma ideia. Porque no vídeo a gente vê bastante imagens, né, de vários programas, né? Você consegue precisar quantos que estão altamente em produção para vocês? Não, então, de produção agora, como está sendo remanejado, nós temos 5. 5, ok. 5. Uhum. E para nós, né, para o nosso... É muito, não é É pouco, não. muito, não é pouco não. É sim. Quantos funcionários? Fala um pouquinho da estrutura de vocês. Quantos funcionários vocês têm? Vocês têm um estúdio? Conta um pouquinho da estrutura de vocês para a gente. Olha, hoje nós contamos com um estúdio pequeno, comporta uns 3 cenários. Imagina se um podcast Sim. comporta, se vira para lá, vira para cá, comporta, né, você sabe, comporta 3 cenários. Isso. Mas quando só temos um, por uma questão mesmo de verba e tal, mas um cenário que a gente só vai trocando os personagens. Exatamente. Né? É isso. E um estúdio também de rádio. Olha. O de rádio está sendo remodelado, está sendo trocado os equipamentos, estamos trocando equipamento. Web rádio, que deve estar funcionando daqui a talvez uns 2 meses, 3 meses já vai estar funcionando. Que legal. E vai também fazer com vídeo, né? Estamos pensando em conseguir aí uma parceria para conseguir as câmeras. Sim. Câmerazinhas pequenininhas, né? Uhum. E para deixar aquilo lá também para ir para o nosso canal do YouTube. Que legal. Temos esse estúdio, agora a equipe é pequena, a equipe ela é flutuante. Sim. Quando eu falo flutuante, você tem um trabalho maior, tem uma parceria, então a gente contrata alguns profissionais, certo, né, e para ajudar a gente. Agora, fixo mesmo, eu e mais o nosso técnico operacional, diretor e etc., mais uma pessoa também que escreve, mas faz produção também e apresenta. Sim. E uma pessoa muito legal, muito especial, que faz a parte das mídias sociais. Certo. Então, você vê que é bem reduzido. Não, mas é a realidade de várias, inúmeras, se eu não diria a maioria das TVs universitárias do país. A gente sabe que a estrutura sempre é assim, né? E é um pouco da nossa característica e também da nossa história. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, de qualidade, com a equipe e também todos os colaboradores, né, que estão aí junto com vocês. No início aqui, Xavier, antes da gente começar a fazer a gravação, a gente estava conversando em off, estava me contando uma história muito interessante de um documentário que você está querendo fazer, exatamente com os primeiros alunos, né, da primeira turma que formou. Conta um pouquinho dessa história para o pessoal, que eu achei muito interessante isso que você colocou. Pois é, quando teve o primeiro vestibular, aí a gente achou que seria muito importante registrar. E nessa coisa do registro, eu acabei pegando a câmera e peguei uma câmera emprestada e falei, deixa eu registrar isso aí, porque aí vai ficar em arquivo e tal. Só que eu percebi que aquilo era um material muito rico, porque era uma coisa inovadora, não existia, na época, uma história como aquela da faculdade, né? Vou chamar de faculdade. Na época, a Faculdade Zumbi dos Palmares. Então, foi um alvoroço. Falei, deixa eu gravar isso. Quando eu comecei a gravar, pegar depoimentos, a história de algum, falei, isso aqui é vida. E aí, peguei 4 alunos na época, 4 que tinham passado no vestibular, fiz algumas gravações com eles depois, fui na casa, na residência desses 4, né, e acabei gravando o dia a dia deles ali. Então, histórias sensacionais. E a ideia era acompanhar até a formatura deles. E depois, lá na frente, fazer mesmo o fechamento do documentário, assim, o que aconteceu. Né, com a história de cada um. Que legal. Tem muita história aí, e eu pretendo fechar agora esse ano
era para eu fechar o ano passado, mas por uma questão que você sabe, né? A verba e parcerias e tal, eu acabei não fechando, mas eu queria fechar junto com os 20 anos da Universidade dos Vídeos Palmares. Sabe, um presente para Olha, eles fizeram essa história acontecer aí. realmente é uma história de vida mesmo, né? Você vai retratar aí 20 anos na vida de pessoas que fizeram faculdade, o que representou não só fazer uma faculdade, mas também na Zumbi dos Palmares, né? Que tem um diferencial e um propósito muito claro, muito objetivo né? de trazer essas pessoas realmente para a sociedade, né? É muita coisa para contar, e a ideia eu estou pensando em fazer ele em três partes, né? 3 episódios, né? Para não ficar muito longo, 3 episódios, mas tudo isso aí seria, eu gosto, né? Gostaria de chamar de parte 1. Que legal. Porque a história é bem isso, a história continua. Isso mesmo. Xavier, a gente já está começando a chegar ao final do nosso programa, e eu sempre pergunto quais são os desafios que você vê para o futuro da TV Zumbi, ou os projetos de futuro que você quer colocar. Como que você imagina a TV Zumbi dos Palmares daqui 5, 10 anos? Essa é uma boa pergunta, hein? Do jeito que as coisas estão, o que eu imagino agora já mudou. É verdade. Né? Daqui a 6 meses, 1 ano, já não é mais isso. Né? É verdade. Então, mas eu não vou pensar tanto também a longo prazo, mas o que eu imagino, talvez mais até próximo, é um núcleo de produção audiovisual. Simples assim. Esse núcleo para comportar alunos, né? A comunidade, o entorno, para disseminar essa história da... Como é que eu diria isso? Mais para disseminar essa história do... Sabe, nós e eles? Somos todos somos um. É bem isso. Todos somos um. Então, a ideia é criar um núcleo bom de documentários, né, de web programas, curtas, trabalhar com as mídias sociais, inteligência artificial para os jovens, e não só os jovens. Uma coisa que a gente descobriu muito ali na Zumbi, pessoas acima de 50 anos voltando a estudar, né, voltando a ter sonhos. Que legal. E voltando para uma sala de aula. Né? Não sei como é que vai ser a sala de aula daqui para frente. Mas a ideia é também o EAD, né? Que talvez tenha, sei lá, um outro nome mais para frente. Mas é isso, é criar realmente ali um núcleo efervescente, sabe? De jovens e mais adultos para isso, para criar uma grande comunidade de comunicação. Por isso que eu falo, né, um departamento, não, uma coisa maior do que isso. Sabe, um núcleo mesmo. Se for núcleo, vamos aumentar isso aí. Hub, sei lá, tem um nome para tudo isso. Daqui a pouco já tem um outro nome, né? Vai aparecer um nome novo. Mas a ideia é essa mesmo, é ter Estamos chegando, estamos assim, buscando parceiros, né? Porque às vezes quando a gente acha que é o momento, aí acaba não sendo, e você sabe, a história acaba dando um outro salto para um lado que a gente não esperava. Xavier, você falando aí, primeiro que tenha todo o apoio da BTU nesse projeto, também eu tenho certeza que as nossas associadas também vão estar felizes. E aí eu ia te perguntar, aproveitando, como vocês trabalham uma temática racial muito forte, né? As outras associadas estão tendo alguma necessidade de fonte, ou que vai discutir um programa nessa área, pode entrar em contato com você para buscar aí uma informação, buscar uma adequação ao roteiro, né, um ponto de vista correto, né, dentro de uma questão racial, que a gente ainda está lidando com essa questão muito problemática no país ainda, né? É possível a gente entrar em contato com você para fazer aí essa colaboração de um programa conjunto, por exemplo, ou acesso a fontes que vocês têm aí, com certeza muito mais do que a gente, por exemplo? Aliás, isso aí é uma das coisas que nós mais desejamos, né? Maravilha. Essa troca mesmo de informações. A Zumbi ela é muito rica no que se diz respeito a esse recorte racial. Certo. Desde do início, que é a Afrobras, que criou a Zumbi, você vai lembrar muito bem disso, não se via pessoas negras. Sim. Em comerciais, em novelas, enquanto a novela era... Né, ou era mordomo, ou era... Né, exatamente, ou papéis, né, estereotipados, né?
Exatamente. Então, com essa história, não só da Afrobras que veio nesse caminho, e a faculdade também, isso a gente deve elogiar muito o reitor, né, José Vicente, sim, claro. um batalhador que é impressionante como ele consegue trabalhar muito entrar, né? Que era uma coisa muito difícil antes. Bom, você sabe disso. Eu imagino. Então, a ideia é realmente, temos muito material. Temos o que contar, Sim. mas precisamos também de receber. Isso é muito importante, essa troca de informações e de parcerias também. Claro, estamos abertos a parcerias que contribuam dos dois lados. Aí vai ser ótimo. Maravilha. Xavier, muito obrigado pela sua participação, foi muito bom conversar com você, conhecer um pouquinho mais da TV Zumbi dos Palmares, da universidade, do propósito de vocês e também dos seus projetos. Pode contar com a TV Unesp, pode contar com a BTU, que a gente vai fazer esse intercâmbio, vai fazer essa parceria, porque todos os dois lados só têm a ganhar com isso aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço e espero te ver em breve aí numa próxima oportunidade aí de parcerias. Exatamente. Tomara que aconteça rápido. E você continue com a gente. Fique ligado para o próximo programa Somos a BTU. Até a próxima. Tchau, pessoal.